Olá galera, a gente vai falar aqui do problema de corte de barra utilizando algoritmo genético. Eu sou o acadêmico João Marcos, composto pelo grupo do Antônio D'Alessio e Roberto Haruo Honda, da UFGD, curso de Direito de Computação. Nos tópicos abordados, a gente vai falar da descrição do problema, onde eu vou falar qual que era a ideia do problema passado e qual foi a solução abordada. A etapa de representação do indivíduo e a decodificação, a gente vai passar um vídeo para melhor explicação dessa etapa. A gente vai falar também da etapa de cruzamento, seleção e mutação. Primeiro eu vou falar aqui da descrição do problema. Na descrição do problema, você tem as gerações de padrões de corte de barra que atendam a uma demanda específica especificada de forma a utilizar o menor número de barras. Que é o quê? Você vai ter uma entrada que vai ser o tamanho da barra. E também vai ter uma lista de itens que vai ter a sua respectiva demanda, o qual deve ser atendida. Então, por exemplo, o item 0 ele deve ser atendido a quantidade igual a 3 e tamanho 4. O item 1, a quantidade é 1 e o tamanho é igual a 2. E o item 2 é a quantidade igual a 2 e o tamanho 3. Essa é a especificação do problema. Meu nome é Roberto e eu vou explicar a nossa representação de indivíduo. Aqui a gente tem uma instância de problema. Inicialmente, a gente cria uma lista de índices que a gente vai gerar aleatório, que seria o índice dos itens. Tá, digamos que inicialmente a gente tem essa lista de índices e a gente gerou aleatoriamente o 2. A gente vai lá e coloca o 2 como primeiro índice do nosso indivíduo. Como o 2 ainda não atingiu toda a demanda, ele ainda continua na nossa lista de sorteio. Digamos que aleatoriamente a gente sorteou o item 0. Agora a gente coloca ele no nosso indivíduo e, dando sequência, a gente gerou o 1. Beleza, a gente gerou o 1, só que o 1 a gente já atendeu a nossa demanda. Então ele vai lá e sai da nossa lista de sorteio. Continuando no nosso algoritmo. O 2, é gerado o 2, a gente coloca o 2, e o 2, ele já atendeu a demanda. Então ele sai da nossa lista de sorteio. E por fim, a gente gera aleatoriamente o item 0, e coloca o nosso indivíduo e ele também sai da nossa lista de sorteio. E assim a nossa representação de indivíduo ficaria no final. Agora eu vou falar da decodificação. Aqui a gente tem o mesmo indivíduo que a gente fez na representação do indivíduo. E a gente precisa descobrir quantas barras esse indivíduo utilizou. Então, iniciando nosso algoritmo. Ele produziu o item 2, que tem tamanho 2. Então a gente aloca uma barra para ele. Dando sequência, ele fabrica o item 0, que teria tamanho 4. Só que nesse caso ele não cabe na nossa barra que está o item 2. Então a gente aloca uma nova barra para o item 0. Dando sequência, ele fabrica o item 1, que tem tamanho 3. E ele não cabe nessa barra novamente. Então a gente aloca uma nova barra para ele. O item 2, no caso, ele cabe nesse espaço de sobra do item 1, porque o item 1 tem tamanho 3 e a sobra seria 5-13, que é o tamanho do item 2. Então a gente aloca ele junto ao item 1. E por fim, ele fabrica o item 0, dando a origem a essa barra aqui. Nesse algoritmo, nesse caso, a gente usaria 4 barras e os nossos padrões seriam 3 padrões. E no caso, ele repetiu um padrão. Eu sou o Antônio e eu vou falar agora sobre o cruzamento. Bem, para o cruzamento, a gente optou por utilizar o algoritmo de cruzamento N pontos. O que esse algoritmo faz? Esse algoritmo ele sorteia N pontos aleatórios no cromossomo de 2 indivíduos, que a gente chama de pai e mãe, e a partir dos pontos gerados, a gente intercala os alelos do cromossomo dos indivíduos e gera 2 novos indivíduos, que seriam os indivíduos filhos. Para ilustrar, a gente trouxe aqui um exemplo com N igual a 2, onde são gerados 2 pontos aleatoriamente, e aqui, por exemplo, são 1 e 4. Então, o que acontece? Você tem 2 indivíduos, aqui representados com seus respectivos cromossomos, e a gente escolhe o ponto 1 e o 4 aleatoriamente, poderia ser qualquer ponto, mas aqui para ilustrar a gente colocou o 1 e o 4, e a gente tem esses 2 cromossomos. O que acontece? A gente vai dividir esses 2 cromossomos nessas respectivas posições
e vamos intercalá-los para formar dois novos indivíduos, como pode ser visto aqui. Que a gente tem no ponto 1, o ponto 4, e temos dois indivíduos formados por esta parte, esse primeiro indivíduo formado por essa parte mais azulada, e esse indivíduo formado por essa parte esverdeada, que foram formados intercalando os dois cromossomos. A gente também é importante ressaltar que o cruzamento entre dois indivíduos factíveis não necessariamente vai produzir um indivíduo factível. Como a gente pode ver aqui, o pai e a mãe são factíveis, pois eles atendem a demanda. Se a gente ver nessa tabela de demanda, esse indivíduo aqui ele atende ao item 1, que deveria ser produzido 1 unidade, o item 2 deveria ser produzido 2 unidades e o item 0, 3 unidades. Então ele atende a demanda, assim como a mãe. Porém, o resultado do cruzamento entre esses dois indivíduos, que foram esses dois filhos, eles não necessariamente atendem a demanda. Como podemos ver aqui, foi produzido um do item 1 corretamente, porém o item 2 foi produzido abaixo da demanda e o item 0 acima da demanda, o que o torna não factível, assim como o filho 2. Agora eu vou falar sobre a seleção. O algoritmo que a gente utilizou para a seleção foi o algoritmo de Tornei. O que esse algoritmo faz? Bem, após a execução do algoritmo, durante a execução deste algoritmo, assim que são gerados todos os indivíduos, alguns deles são selecionados e a partir de uma certa pontuação, esses indivíduos vão competir entre si para ver quais dos indivíduos vão para a próxima geração. O critério que a gente utilizou para avaliar esses indivíduos durante a competição foi o fitness. A gente escolheu utilizar um fitness da seguinte forma: 1 sobre o número de barras se o indivíduo é factível e menos 1 sobre o número de barras caso contrário. A gente escolheu dessa forma, pois o indivíduo que tem o menor número de barras vai ter um fitness maior. E como a gente pode ver nessa tabela, por exemplo, se você tivesse um indivíduo aqui, uma lista de indivíduos, e aqui o número de barras que esse indivíduo utilizou para atender a demanda. Então, a gente consegue ver que os indivíduos que utilizam o menor número de barras, como por exemplo o indivíduo 1 e o indivíduo 3, eles possuem um fitness um pouco maior do que os indivíduos que gastaram mais barras, como o 0 e o 2. Na etapa de mutação, a gente tenta resolver o problema das infactibilidades, que são geradas a partir da etapa de cruzamento. Como o Antônio mencionou anteriormente, esse problema acontece quando a gente não tem a garantia de que o cruzamento entre dois indivíduos factíveis produza um novo indivíduo factível. Então, para resolver esse problema, a gente sortia aleatoriamente um item entre os indivíduos que atenderam acima da demanda e substitui esse item por um item cuja demanda ainda não foi atendida. Vai ficar mais claro nos próximos exemplos. Por exemplo, a gente tem dois indivíduos infactíveis. Por que esses indivíduos são infactíveis? Por exemplo, o indivíduo 1, ele produziu 4 itens 0, onde a demanda pedia apenas 3 de item 0. E enquanto o item 2 foi produzido apenas uma vez, o que a demanda pedia 2. Então esse indivíduo ele é infactível, por mais que o item 1 foi atendido corretamente. Já o indivíduo 2, o item 0 foi atendido dentro da demanda, mas o item 2 ele foi atendido acima da demanda. Então esse indivíduo também é infactível. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo de processo de mutação, onde a gente pegou dois indivíduos infactíveis dos slides anteriores e a gente pega o item 0, por exemplo. O item 0 foi produzido acima da demanda, onde a gente vai sortear entre os índices do item 0 uma posição para a gente adicionar um item que ainda não entrou na demanda, que não cumpriu a demanda, que no caso seria o item 2. Isso no indivíduo 1. No indivíduo 2, a gente vai sortear aleatoriamente o item 2,
que seria, e vai gerar uma posição, um índice aleatório para o item 2, para a gente substituir esse item pelo item que não entrou na demanda, que no caso seria o item 1. Aqui a gente pode ver a execução desse processo, onde o indivíduo 1 no item 0 aqui foi sorteado essa posição e foi adicionado o item 2, que agora torna ele um indivíduo completamente factível. E o indivíduo 2, a gente sorteou essa posição e adicionou, como a demanda pedia, o item 1, o que agora também torna ele um indivíduo factível, porque ele cumpre a demanda, produzindo um item 1, 2 item 2 e 3 item 3. E o indivíduo 2 também seria factível, porque ele produz 3 item 0, 2 item 2 e 1 item 1. Então, aí agora a gente vai deixar abaixo do vídeo o link do nosso código-fonte, do nosso algoritmo genético, e um print com a execução do algoritmo com 100 interações. Obrigado.